Se você é empresário da construção civil, dono de consultora, incorporadora, imobiliária, administradora de condomínio ou eventualmente diretor e possui um cargo executivo em uma dessas empresas, eu tenho um recado muito importante para você. Eu quero trazer uma reflexão muito importante para você. Fica comigo nesse vídeo. Fala pessoal, Bruno Lessa, Portal VGV, gravando mais um vídeo aqui para o nosso canal sobre o mercado imobiliário, e hoje eu queria me dirigir especialmente a você que é empresário ou executivo de empresas ligadas ao mercado imobiliário. Eu imagino o quanto que você está preocupado nesse momento, eu imagino o quanto que você deve estar aflito, apreensivo com toda essa situação que a gente está vivendo da quarentena, do isolamento social, todo mundo tendo que ficar em casa, as nossas atividades elas estão bem mais em baixa, porém, ao mesmo tempo a gente percebe que as contas não param de chegar e isso preocupa muito a gente. Pagar salário, pagar aluguel, pagar fornecedores e por aí vai. E é por isso que eu resolvi fazer esse vídeo para poder compartilhar um pouquinho com vocês a minha angústia também, tá? Estamos nessa mesma tempestade, estamos todos em barcos diferentes, porém nessa mesma tempestade, enfrentando essas mesmas intempéries, e não é diferente comigo, eu também estou passando por essas dificuldades. Mas eu queria trazer um pouquinho de luz, um pouquinho de reflexão e um pouquinho de alento aí para a gente poder passar por esse momento de uma outra maneira. É difícil falar de crise sem falar do velho e famoso clichê que toda crise traz uma oportunidade, né? A gente escuta falar isso daí sempre e todo mundo sabe que é algo realmente bem verdadeiro, porque de fato essas crises trazem algumas grandes oportunidades. Só que acontece que essa crise, né, que ainda não é uma crise, a gente está vivendo uma situação de isolamento social que a partir dela aí sim deve desencadear uma crise, ou seja, não sei se o pior já chegou, ainda está por vir, né? É bem provável que ela ainda esteja por vir, mas o fato é que nesse momento, essa situação atual traz uma situação, uma realidade diferente de outras realidades que a gente tinha. Ou seja, diferente de crises que a gente sabia de onde estava vindo e qual que era a razão, qual que era o que precisava para poder solucionar, nessa situação agora a gente não tem a menor ideia de fato de como que as coisas vão se desenrolar. E a gente está num nível de insegurança muito grande. Só que no meio disso tudo, sempre existem algumas coisas que a gente pode fazer, sempre existe alguma luz no fim do túnel. E eu particularmente, eu estou tentando focar muito a minha atenção em uma dessas coisas que não necessariamente é o negócio em si, mas que pode beneficiar bastante o negócio. Como essa é uma crise de saúde, ao contrário de outras crises econômicas, né? Crise econômica provavelmente é o que vai desencadear a partir de agora, mas ainda é uma crise de saúde. A melhor coisa que a gente pode fazer numa crise é o quê? É cuidar das pessoas, preservar as pessoas, preservar as vidas. Não é diferente no nosso caso, o isolamento social, de certa forma, é uma maneira de ter esse cuidado. Óbvio que a gente não pode descuidar da economia e não devemos também ser muito 8 ou 80, a gente precisa encontrar uma maneira de preservar tudo isso, mas o fato é que essa crise em especial está trazendo a urgência do pensamento para que a gente possa cuidar das pessoas. E como que a gente pode materializar isso dentro da nossa casa, dentro do nosso mercado, dentro do nosso segmento ou caso que a gente está conversando nesse vídeo, dentro da nossa empresa? Bom, tendo ciência que a melhor coisa que a gente pode fazer num momento de crise como esse é cuidar das pessoas, nada mais justo e natural do que a gente olhar para dentro e cuidar das nossas pessoas, cuidar do nosso time. Por que não aproveitar esse momento de toda instabilidade, de toda a dificuldade e olhar com um pouco mais de carinho para o nosso time? Será que estamos realmente fazendo tudo o que é possível ser feito para o nosso time poder prosperar? Será que estamos fazendo tudo o que é preciso ser feito para que o nosso time possa performar melhor, possa vender mais? Será que estamos fazendo realmente tudo aquilo que é possível para que as pessoas possam ter mais qualidade de vida e assim conseguir cumprir melhor as suas metas? Esse é um momento muito propício para a gente poder revisitar todos os nossos procedimentos, todos os nossos processos e preparar todas as nossas bases para que quando tudo isso passar, porque vai passar, para que quando tudo isso passar, a gente esteja com um time muito bem alinhado para poder prosperar e sair na frente de todos os outros. E de que forma que você, que é dono de consultora, incorporadora imobiliária, administradora, como que você pode fazer isso?
Existem diversas maneiras, né? Desde, de fato, revisitar políticas de cargos e salários que você tem na sua empresa, atribuições que essas pessoas têm, até enxergar a forma como esses times trabalham. A quarentena está forçando muito, né, as empresas a passarem por essa transformação digital. Isso automaticamente já está imprimindo uma nova dinâmica de trabalho. É um ganho que ele vai ser, não vai voltar atrás, é um ganho que a gente vai aproveitar ele para o resto da vida. E é exatamente como esse exemplo que a gente pode criar uma série de outras alternativas, uma série de outras ações para poder organizar melhor os nossos times e a partir daí fazer com que eles prosperem. Será que você tem procedimentos muito bem escritos na sua empresa com relação a atendimento? Será que você tem procedimentos muito bem escritos na sua empresa com relação à captação de imóvel? Você que é dono de uma imobiliária, por exemplo, o seu corretor vai lá, capta um imóvel. Qual que é o procedimento exato, qual que é a integração exata que esse imóvel tem dentro da sua empresa? É uma pergunta que ela é muito simples, eu sei que algumas empresas já têm, mas o que a gente percebe nas consultorias que a gente faz, a gente percebe nas reuniões que a gente faz, é que não existe um procedimento claro, descrito de como que esse fluxo deve funcionar. E esse é o melhor momento para poder fazer isso, porque é um momento de mudança. É um momento que a gente está sendo obrigado a mudar. É um momento que a gente está sendo obrigado a implementar tecnologia. Então você que tem uma imobiliária, captação, que é a grande originação do seu negócio, né? O seu negócio começa na captação de um imóvel para venda ou locação, estrutura muito bem essa régua de relacionamento. Ah, beleza, eu captei um imóvel, a partir do momento que eu capto o imóvel, ele tem que ser cadastrado no CRM, cadastrou no CRM, eu preciso fazer uma apresentação de materiais com todas as características, eu preciso informar minha equipe de vendas que a gente tem esse imóvel disponível, eu preciso dar a carga para os portais para que ele seja anunciado e preciso com que todo minha área de pré-venda tenha todas as informações para fazer os atendimentos referentes a esse cliente quando chegar. Ou seja, eu falei de um processo de 5 etapas, que é um processo muito básico, que todas as empresas deveriam ter, caso já não tenham, e que muitas vezes isso não está descrito de uma maneira fácil. Muitas vezes isso não está explicado de uma maneira muito tranquila. Então, por que não aproveitar esse momento para poder fazer tudo isso aqui? Você que é uma construtora incorporadora, você tem a sua house que vende seus imóveis e eventualmente você vende com parcerias imobiliárias. Como que funciona a política comercial dos seus imóveis? Como que funciona a partir do momento que um lead é gerado pela sua empresa e encaminhado para esse profissional? Você tem um acompanhamento? Você tem uma régua de relacionamento em torno desse cliente? Quantas vezes você, incorporadora, fala com esse cliente, além das vezes que o profissional de vendas, corretor, imobiliária ou parceiro fala com esse cliente? Você informa esse cliente corretamente de todos os processos durante essa jornada de compra? Você tem mapeado a jornada de compra do seu cliente? Ou seja, mais uma ação básica que eu estou falando, mas que a gente percebe que a maioria das construtoras incorporadoras não tem esse processo muito bem delimitado. Eu sempre gosto de propor o seguinte exercício. Se amanhã acontecer alguma coisa e uma peça fundamental na sua empresa sair, você vai ter problemas para poder garantir a manutenção do seu time ou uma pessoa pode ser facilmente substituída porque você tem processos muito bem instituídos? Se você consegue substituir muito facilmente essa pessoa, parabéns, você está fazendo a coisa certa. Agora, perder uma pessoa essencial é algo que te tira o sono de noite, mais uma razão para você poder fazer isso que eu estou falando e estruturar muito bem esses processos. Corretores de imóveis, a mesma coisa. Não é porque eventualmente você trabalha sozinho, se você é um autônomo, que você também não tem que ter esses processos muito bem descritos. Qual que é toda a régua de relacionamento que você tem com o cliente até o momento que ele gera uma venda? Do momento que você capta esse lead, qual que é todas as etapas de comunicação que você tem até chegar numa visita, numa proposta e consequentemente numa venda? Você tem isso tudo muito bem descrito? Se o cliente dentro dessa jornada de compra, dentro dessa régua de relacionamento, ele falar com você que não quer aquele imóvel ou que não quer mais o seu atendimento, você tem claro o que você vai fazer com ele ou você vai descartar esse lead e voltar para o mercado para poder comprar um outro lead? São também tarefas muito simples que você pode organizar. Parcerias imobiliárias. Esse é o melhor momento para você, corretor de imóveis, organizar todas as suas parcerias imobiliárias. Você pode baixar, por exemplo, aplicativos como é o caso do Homer Parcerias, que é um aplicativo 100% gratuito. Você não precisa gastar um centavo para poder baixar e automaticamente você se conecta com corretores de imóveis em todo o Brasil para poder fomentar a venda dos imóveis que você tem e, eventualmente, levar cliente para imóveis que
que eles tenham e assim os dois poderem ganhar. É muito fácil você ter um bom desempenho se você tiver disciplina, e para poder ter disciplina você precisa ter tudo isso muito bem desenhado, tudo isso muito bem organizado e articulado. Portanto, o resumo desse vídeo: se você, profissional, empresário, diretor, executivo ou corretor de imóveis que atua de forma autônoma, está nesse momento sem saber muito o que fazer por conta de toda essa situação, comece olhando para as pessoas. Comece olhando para os processos, comece organizando como que você, enquanto empresário, enquanto executivo, enquanto alguém que enxerga o macro, como que você pode ajudar toda essa máquina que trabalha com você, toda essa massa de colaboradores que você tem, para que eles possam ter um desempenho melhor. Eu garanto para você que se você cuidar do seu time agora, não só com a questão humana, preocupado se eles estão bem ou não, isso aí é uma obrigação, você tem que fazer. Mas se você se preocupar com a organização do seu time e do seu ambiente de trabalho, eu garanto para você que você vai sair muito mais fortalecido dessa pandemia e você vai ter uma vantagem competitiva lá na frente, quando tudo isso passar, enorme. Você vai ter uma vantagem competitiva que vai ser só sua, porque as pessoas, a grande maioria das empresas, elas não estão preparadas com processos, elas não estão preparadas para poder lidar com equipes de trabalho, salvo raras exceções, que a gente sabe que sempre existem as exceções, mas a grande maioria das empresas não tem processos claros, bem definidos, e isso vai trazer para você uma vantagem competitiva enorme que você vai poder usufruir lá na frente. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, essa foi a reflexão. Você que é empresário, se você está angustiado nesse momento, escreve aqui embaixo, fala para mim o que você está sentindo, fala aqui para mim qual que é a sua dúvida, quem sabe eu não posso te ajudar. Se você tem alguma dúvida referente a marketing imobiliário, escreve aqui embaixo, eu vou te dar aí essa opinião, vou te dar essa ajuda e quem sabe aí a gente pode descobrir novos caminhos conjuntamente, beleza? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like, de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações e sempre compartilhar e recomendar com a sua equipe, com o seu time, os vídeos do canal do Portal VGV. Um abraço!